Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 35º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 35. As leis e o bezerro de ouro. Leituras do dia. Êxodo 21, 22, Marcos 7 e Jó 2. Êxodo 21. São estas as leis que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, sem pagar nada. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o chegará à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se alguém vender sua filha para ser serva, não sairá como saem os servos. Se ela não agradar a seu senhor de maneira que não se despose com ela, então ele permitirá que seja resgatada. A um povo estranho não a poderá vender, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação conjugal. Se não lhe cumprir estas 3 coisas, sairá de graça, sem pagar nada. Quem ferir a outrem de modo que este morra, certamente será morto. Porém, o que não usou de astúcia, mas Deus lhe o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém se encolerizar contra seu próximo, de modo que o mate com dolo, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, será morto. Quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Se 2 homens pelejarem, e um ferir a outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair em cama, se tornar a levantar e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar completamente. Se alguém ferir seu servo ou sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e o dará por arbitramento dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. Se fizer cair o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Se um boi escornear homem ou mulher, e este morrer, certamente o boi será apedrejado, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido.
Porém, se o boi dantes era escorneador, e o seu dono, sendo advertido, não o guardou, e ele matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará pelo resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer escorneie um filho, quer escornear uma filha, segundo este juízo lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará, o dinheiro dará ao seu dono, e o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi de seu próximo, e este morrer, venderão o boi vivo e repartirão o dinheiro, também repartirão o morto. Mas se era notório que o boi dantes era escorneador, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, e o morto será seu. Leitura de Êxodo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha, 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, quem o ferir não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o soltar, e este pastar no campo de outro, do melhor do seu campo e do melhor da sua vinha fará restituição. Se irromper um fogo e pegar aos espinhos, e queimar as medas de trigo, ou as searas, ou o campo, aquele que acendeu o fogo certamente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado aos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Em qualquer caso de transgressão, seja acerca de boi, ou de jumento, ou de ovelha, ou de vestidos, ou de qualquer coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos chegará perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou for levado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e o seu dono aceitará isso, e o outro não pagará. Mas, se na verdade lhe for furtado, pagará ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho, não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e ele for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente pagará. Se o seu dono estiver presente, não o pagará. Se for alugado, o aluguel o pagará. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada, e se deitar com ela, certamente a adotará e a tomará por mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele o dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com animal, certamente será morto. Quem sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Ao estrangeiro não o maltratarás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhe imporás juros. Se tomares em penhor a capa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. Porque só isso é a sua coberta, é o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso.
A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe do teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás com teus bois e com tuas ovelhas. 7 dias estará com sua mãe, e ao 8º dia me darás. E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Leitura de Marcos 7. Reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, não as lavavam, repreenderam-nos. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de metal e de camas. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos impuras? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, morrerá. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se-lhe aos pés. Ora, esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, encontrou a criança deitada sobre a cama, e que o demônio já havia saído. Tendo Jesus partido dos termos de Tiro e Sidom, foi por Sidom até o mar da Galileia, través do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que mal podia falar, e suplicaram-lhe que lhe impusesse as mãos. E tomando-o à parte, tirou-o dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava perfeitamente. Recomendou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais lhes recomendava, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Leitura de Jó 2. 1. De novo, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto,
temente a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Pele por tele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, somente poupa a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó tomou um caco para com ele se raspar e assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, não o reconheceram, e levantando a voz, choraram, e rasgando cada um o seu manto, espalharam pó sobre as cabeças para o céu. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Pontos principais. Êxodo 21 a 22. Continuação da entrega das leis do Livro da Aliança. Juízos civis e sociais. Incluem leis sobre servos, homicídio, agressão, responsabilidade por danos à propriedade, furto, restituição, sedução, feitiçaria, idolatria, opressão ao estrangeiro, à viúva e ao órfão, empréstimos e justiça social. O princípio da retribuição justa, olho por olho, visa limitar a vingança. A santidade do povo é reforçada. Marcos 7. Jesus confronta a hipocrisia religiosa dos fariseus que invalidavam a palavra de Deus, como o mandamento de honrar os pais, por causa de tradições humanas, como a corbã. Ele ensina que a verdadeira contaminação moral não vem de fora, alimentos, mãos não lavadas, mas do coração corrupto do homem, de onde procedem todos os males. Praticamente declara puros todos os alimentos. Em seguida, cura a filha de uma mulher ciro-fenícia, gentia, elogiando sua fé humilde, e cura um homem surdo e gago na região de Decápolis. Jó 2. Segunda cena celestial. Satanás argumenta que Jó só é íntegro porque sua saúde está intacta. Deus permite que Satanás fira Jó com úlceras dolorosas, mas poupa sua vida. Jó, sentado entre cinzas, raspa-se com um caco. Sua mulher o incita a amaldiçoar a Deus, mas Jó responde com resignação: Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? 3 amigos vêm consolá-lo e ficam em silêncio com ele por 7 dias, diante da imensidão de seu sofrimento. Desafio prático. Hoje vemos um contraste entre a lei exterior, Êxodo, e o coração interior, Marcos, e a provação da integridade, Jó. Reflita. Existe alguma tradição ou prática religiosa em sua vida, um modo de fazer as coisas, um julgamento sobre os outros, que na prática tem anulado o verdadeiro espírito de um mandamento de Deus, como o amor, a misericórdia ou a justiça? Identifique e peça a Deus para purificar suas motivações. Além disso, como você reage quando o bem material ou a saúde são tirados de você? A fé de Jó era inabalável. Peça a Deus a graça de confiar em Deus e manter a integridade não apenas nos dias de bênção, mas também nos dias de prova. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal.
Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.